Shalom, um ótimo dia, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Você já teve assim sentimentos, mas sentimentos que amarram a sua vida, como por exemplo, você já sentiu assim que não consegue viver sem uma determinada pessoa? Eu não consigo viver sem uma determinada pessoa. Você já, por exemplo, deixou seus sonhos, seus planos, a sua vida de lado apenas para satisfazer uma pessoa? Não sei se você já fez isso, se você deixou de lado sonhos, deixou sua vida, deixou até mesmo os cuidados com você de lado para poder cuidar de alguém, satisfazer os desejos de alguém. Não sei se você já fez isso. E isso tem um nome. Isso se chama dependência emocional. E isso desagrada a Deus. Acompanhe esse texto bíblico comigo. Preste atenção nesse texto. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade, que é mortal, a sua força. Olha só. Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal, que é mortal, a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse texto de Jeremias, ele é maravilhoso, ele vai dando uma sequência. Mas para você entender isso aqui, ó. Você viu esse texto que ele deixa bem claro que é maldito o homem que deposita sua força, que deposita sua confiança em outros homens, que faz da humanidade, de seres humanos que são mortais, a sua própria força. Então tem gente que ela depende do outro. E isso não é amor, isso não é amor, isso é uma prisão. Isso é terrível quando a pessoa vive esses tipos de sentimento. Ah, bispo, isso é um cuidado. Isso não é cuidado, isso é carência. Você tem uma carência muito profunda e você depende daquela pessoa. Isso não é um relacionamento saudável, de forma nenhuma. Isso é um vício emocional que está aqui dentro da sua cabeça, o que nós chamamos na psicanálise de vício afetivo. Isso é destrutivo e isso causa doenças psicossomáticas dentro da vida da pessoa. É quando você substitui Deus por seres humanos. E a palavra de Deus lá no livro de Êxodo 23 diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Então, quando você coloca uma pessoa, um ser humano, no centro, como o centro da sua vida, da sua razão, da sua existência, o que acontece? Essa pessoa, ela passa a ocupar o lugar de Deus, porque ela está no centro da sua vontade, está no centro da sua vida. Ou seja, você acabou transformando essa pessoa num ídolo para você. E como eu sei que eu tenho dependência emocional? Por exemplo, alguns sintomas. É quando você, por exemplo, não consegue tomar uma decisão sem a aprovação de alguém. Você precisa de uma pessoa para aprovar a sua decisão. Uma outra coisa importante é quando a sua autoestima, ela depende de validação. Não da sua validação, mas depende de uma validação externa. Alguém externamente tem que validar a sua autoestima. E que, na verdade, isso vai deixando você mais para baixo ainda. Por exemplo, um outro sintoma de dependência é quando você tem medo excessivo de ser abandonado, de ser abandonada por uma pessoa, né? De que aquela pessoa vai embora, de que aquela pessoa te deixa. É quando, por exemplo, você se anula, você cria um anulamento na sua vida por completo. Você se anula, porque por que a pessoa se anula? Ela se anula na questão de se entregar para outra pessoa. E essa não é uma entrega de amor. Essa é uma entrega de dependência emocional. É quando a pessoa ela se entrega
para outra pessoa, mas como se isso fosse uma dependência. E aí, às vezes a pessoa acaba sofrendo abuso, a outra pessoa ela descobre que você depende emocionalmente dela, e muitas vezes aquela pessoa ela tem também traumas na sua vida de infância e tal, coisas que evoluíram dentro dela, e muitas vezes ela começa a abusar, ter abuso, desrespeito, manipulação, enfim, tá? E aí você acaba perdendo a sua identidade, a sua própria identidade, você acaba perdendo, você não sabe quem você é, o porquê você está aqui, você perdeu propósitos, você acabou com os seus propósitos, ou seja, você é uma pessoa sem sonho, você é uma pessoa sem propósito, porque você vive a sua vida totalmente em prol daquela pessoa. E aí a outra pessoa também, às vezes é uma pessoa doente, ela começa a te manipular. E olha, tem pessoas que vivem nas custas do outro. É tão forte. Quando não é isso. Às vezes a pessoa, ela é até uma pessoa autossustentável, tá? Mas ela abusa de outras formas. Mas tem gente que abusa da outra. Eu conheci, por exemplo, mulheres que sustentaram o marido durante 10, 15 anos. O marido nunca trabalhou, porque ele descobriu que a mulher tinha uma dependência emocional dele. A mulher dependia emocionalmente dele, e o cara nunca trabalhou na vida. E a mulher ficava com dó, ficava pensando onde eu vou morar, quem que vai estar comigo, quem que vai me querer, minha família, meus parentes estão longe, enfim. A pessoa acaba pensando isso e ela acaba perdendo a sua própria identidade, a sua alegria, a sua razão de viver. A pessoa é triste por dentro. A pessoa, por qualquer razão, ela vai chorar, ela vai se emocionar. Por quê? Porque ela vive uma dependência emocional de um parceiro que não é parceiro, que é totalmente explorador. Também pode acontecer o contrário. O que pode acontecer? Por você ser uma pessoa, às vezes, dependente emocional de outra, você cria um mecanismo de defesa para não perder aquela pessoa. Você se torna uma pessoa ciumenta ou ciumento excessivamente, né? Então você começa a manipular a pessoa através dos seus ciúmes. Você acha que você vai perder, você tem medo de perder aquela pessoa, então você quer afastar aquela pessoa do mundo e da sociedade. Você quer que aquela pessoa vive também em prol a você. Como você vive em prol aquela pessoa, você quer que aquela pessoa vive em prol a você. Gente, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Isso é perder a liberdade. Isso é perder o sono, é não ter como dormir, colocar a cabeça em paz no travesseiro e pensar: o que será que o meu marido está fazendo agora? O que será que a minha esposa está fazendo agora? É uma dependência emocional tão forte que amarra, que trava, que faz você perder seus propósitos, que faz você perder seus sonhos. Esse texto bíblico, ele está deixando bem claro: a tua força, ela está em Deus, ela está no Senhor. Não coloque outra pessoa no lugar do Senhor. Nenhum ser humano foi criado como fonte. Só Deus é fonte. Só Deus é fonte. Ninguém mais pode ser fonte. Então, não se prenda a essas coisas. Isso tem tratamento. Isso você pode receber ajuda, é claro, de um profissional que pode te ajudar. A palavra de Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar, porque o Espírito Santo ele vai abrir portas para a libertação na sua vida. Tá bom? Que espero que o Senhor tenha te direcionado. Inclusive amanhã, sábado, nós teremos um mutirão de atendimento ali na comunidade Família de Deus. Eu, Bispo Fábio, estarei com outros pastores. Nós estaremos dando um mutirão de atendimento amanhã, sábado, a partir das 3 da tarde. Eu sou formado em psicanálise pela Faculdade Terceira Visão. Os nossos pastores também são formados, têm formação em psicanálise, em atendimento pastoral. Eu sou formado não só em psicanálise, mas também em traumas familiares. E nós queremos ajudar você, claro, tendo a raiz, a base, a palavra de Deus. Amém? Amanhã, sábado, das 3 às 18. É só você aparecer lá na igreja. Nós vamos estar nesse mutirão de atendimento. A gente quer te ajudar e te dar uma direção. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada, poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.